Alguma vez pararam para pensar o que de fato move o universo? Sabe, do menor átomo até a maior das galáxias, tudo, absolutamente tudo, segue algumas regras fundamentais. E hoje a gente vai mergulhar nos segredos do trabalho e da energia. Pensa neles como a moeda, que paga por todo e qualquer movimento ou transformação que acontece na natureza. E olha, para começar, já vamos com um quebra-cabeça. Imagina a cena: ficar horas a fio segurando uma mala pesadíssima. O cansaço é real, os músculos chegam a queimar. Mas, do ponto de vista da física, é bem possível que nenhum trabalho tenha sido feito sobre a mala. Parece que não faz o menor sentido, certo? Pois bem, vamos desvendar esse mistério. Para entender aquilo, primeiro a gente precisa, digamos, recalibrar o que a palavra trabalho significa. No nosso dia a dia, trabalho é qualquer esforço. Mas na física, a história é bem mais específica. Olha só que interessante. Para a física, trabalho é tipo uma receita com 3 ingredientes obrigatórios. Primeiro, precisa de uma força. Segundo, precisa de um deslocamento. E, talvez o mais importante, precisa ter um certo alinhamento entre os dois, que a matemática descreve com o cosseno do ângulo. Se faltar qualquer um desses, a física é categórica. Opa, desculpa, não rolou trabalho aqui. E tá aí a resposta para o nosso quebra-cabeça. Quando a gente está segurando a mala, por mais força que os músculos façam para ela não cair, ela não está saindo do lugar, o deslocamento é zero. E se o deslocamento é zero, pela fórmula da física, o trabalho sobre a mala também é zero. O cansaço que a gente sente é uma questão biológica, não tem a ver com a realização de trabalho mecânico. Então, um bom jeito de pensar é que o trabalho é como se fosse uma ponte. Uma ponte que liga a força com a energia. É a ação que transforma um simples empurrão em movimento de verdade, a causa se tornando um efeito visível. E é exatamente assim que a energia entra nessa história. E a forma mais direta, mais óbvia de energia que o trabalho pode gerar é justamente a energia do movimento. A gente chama ela de energia cinética. Todo objeto que se move carrega consigo essa tal de energia cinética. Mas tem um detalhe na fórmula que muda tudo. A velocidade é elevada ao quadrado. Isso é incrível. Sabe o que isso significa? Que a velocidade tem um impacto muito, mas muito maior do que a massa. Se a gente dobrar a massa de um carro, a energia dobra. Agora, se a gente dobrar a velocidade, a energia quadruplica. É por isso que alta velocidade é algo tão sério. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. O teorema trabalho-energia cinética basicamente diz que todo o trabalho realizado se converte em uma mudança na energia de movimento. Se a gente faz um trabalho positivo, tipo empurrar algo para frente, o objeto ganha velocidade. Se o trabalho é negativo, como a força de atrito, ele freia. É simples, elegante e uma ferramenta super poderosa. Mas e como é que a gente calcula esse trabalho? Bom, aí depende. Se a força for constante, tipo empurrar uma caixa sempre com a mesma intensidade, a conta é bem direta. Mas e quando a força muda? Pensa em esticar uma mola, por exemplo. Quanto mais estica, mais força tem que fazer, né? Aí a gente precisa de outra abordagem. E aqui vem uma das ideias mais bonitas da física. Para essas forças que não são constantes, como é que se calcula o trabalho? A gente simplesmente calcula a área debaixo do gráfico da força pelo deslocamento. É uma solução visual. A geometria dá para a gente a resposta. Toda a energia que foi transferida está literalmente desenhada ali, naquela área. Ok, então a gente já viu a energia que está acontecendo, a energia do movimento. Mas e aquela energia que está guardada, sabe? Prontinha para ser usada? Isso nos leva direto para a energia potencial. Existem vários tipos, mas vamos nos concentrar nas duas principais da mecânica. A gravitacional, que tem a ver com a altura de um objeto, e a elástica, que está ligada à deformação de coisas como molas e elásticos. Pensa numa bola de boliche lá no topo de uma ladeira. Ela está parada, certo? Mas ela tem um potencial gigantesco de movimento. Isso é energia potencial gravitacional. E quanto mais alta for essa ladeira, maior vai ser o potencial para a corrida que vem logo em seguida. A mesma lógica vale para um arco e flecha tensionado ou uma mola comprimida. Toda a força que foi feita para deformar esses objetos fica ali, guardada. É como uma energia engarrafada, sabe? Pronta para explodir em movimento a qualquer momento. Essa é a energia potencial elástica. Certo. Então agora vamos juntar tudo. A gente já tem a energia do movimento, a cinética, e a energia que está guardada, a potencial. O que acontece quando a gente soma essas duas? A gente chega na energia mecânica. Ela é, basicamente, a energia total de um sistema, levando em conta tanto o movimento quanto a posição de um objeto. É como se fosse a foto completa da energia daquele sistema num determinado instante.
E isso tudo nos leva a um dos princípios mais fundamentais e, na minha opinião, mais bonitos de toda a ciência: a lei da conservação da energia. E aqui está a regra de ouro da física. Num sistema ideal, sabe, sem atrito, sem resistência do ar, a energia mecânica total nunca, jamais se perde. Ela pode se transformar, dançar de um lado para o outro, virando de potencial para cinética e de volta, mas a soma total, essa permanece rigorosamente a mesma. É uma constante do universo. E não existe exemplo mais perfeito para ilustrar isso do que um simples pêndulo. É só observar o movimento dele, essa oscilação. É uma dança contínua e perfeita entre as duas formas de energia. Vamos acompanhar essa jornada. Lá nos pontos mais altos do balanço, o pêndulo para, nem que seja por um milésimo de segundo. A velocidade ali é zero. Então toda a sua energia é potencial, está toda armazenada. Aí ele começa a descer e essa energia vai se convertendo em cinética, em velocidade. Quando ele passa lá no ponto mais baixo, ele está na sua velocidade máxima, é pura energia cinética. E depois ele sobe de novo, transformando tudo de volta em energia potencial. E a energia mecânica total? Essa continua lá, intacta, a mesma em qualquer ponto. Claro, no mundo real, a gente sabe que o pêndulo uma hora para. E por que isso acontece? Por causa do atrito com o ar. Essa força, que a gente chama de dissipativa, funciona como um ladrão de energia. A cada balanço, ela rouba um pouquinho da energia de movimento e a transforma em calor. A energia mecânica do pêndulo diminui sim, mas a energia total do universo se mantém. Ela só mudou de forma, virou calor que se espalhou pelo ambiente. E tudo isso pode ser resumido naquela frase imortal atribuída a Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia é o exemplo perfeito disso. Ela só troca de roupa, mas está sempre presente, de uma forma ou de outra. E para a gente fechar, uma última pergunta para ficarmos pensando. Um carro em movimento tem uma quantidade enorme de energia cinética. Quando o motorista pisa no freio e o carro para, essa energia não some no ar. Se ela não se perde, para onde ela vai? Fica aí a reflexão. A resposta, como vimos, está na transformação da energia. Até a próxima!